Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite. Agora é um tema diferente, é um tema que eu mexo bastante também, que é a questão da incapacidade para o trabalho relacionada ou não à questão de pessoa com deficiência ou não. Esse é um tema, como foi falado de manhã, um tema difícil ainda, apesar dos quase 30 anos que nós estamos já com essa política afirmativa, né, de colocar todas as pessoas, independente de sua condição, no seu direito ao trabalho, né? Então, espero falar hoje com vocês, né, trocar um pouco com relação a isso e algumas angústias que a gente tem visto que tem acontecido no mundo do trabalho, pouca evolução em alguns aspectos, né? Bom. Primeiramente, eu queria falar para vocês que na atuação, vocês viram de manhã aqui a procuradora que esteve falando, ela trabalha como outros procuradores na questão da inserção das pessoas com deficiência desde que a lei foi colocada, mas mais fortemente a partir de 2004, 2005. E desde 2007 eu estou inserido nesse processo. Se tiver algum questionamento de alguma empresa, de algum sindicato com relação a isso, análise técnica vai ser feita pelo setor onde eu trabalho. E então tem mais ou menos esse período aí, 12 anos que eu atuo com isso, né? E algumas coisas eu acho que já evoluiu bastante, algumas coisas nós estamos, infelizmente, bem iniciais, né? Uma coisa importante deixar, não sei se vocês perceberam hoje de manhã, quem estava aqui, é a discussão da pessoa portadora de deficiência, no começo, agora pessoa com deficiência, e mais a discussão agora da pessoa em estado de deficiência. É uma discussão bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente se apropriar, né? Isso, claro, é uma coisa que vai ser em constante evolução, e espero que a gente consiga ir para frente nesse sentido, né? Bom, o que eu preparei para vocês, então, é uma discussão com relação à pessoa com deficiência, mas também aquelas pessoas com incapacidade permanente ou temporária, e eu acho que é uma coisa que talvez vocês tenham visto aí com os colegas ou até sofrido na pele, né? Vamos lá. Pode passar, por favor? Bom, a primeira coisa que eu queria começar falando é que hoje de manhã foi reafirmado isso. O trabalho não é uma benesse, uma dádiva que alguém deu para a gente. É um direito de todos nós. E como direito, a gente, para ter acesso a esse direito, tem várias situações que precisam acontecer. Então, nós vamos falar muito disso aqui hoje, né? E isso não diz respeito à acessibilidade dos prédios, das edificações. A acessibilidade não, é o acesso ao trabalho. E acesso ao trabalho digno, acesso ao trabalho sem risco, acesso ao trabalho saudável, acesso ao trabalho bom, agradável, não degradante. E isso ainda é uma discussão complicada aqui no Brasil e no Paraná muito também, né? Nós estamos ainda, infelizmente, falando de trabalho escravo, trabalho degradante, né? E isso não é lá no fundão, distante da gente, não. É aqui dentro da cidade, é em qualquer lugar. A gente encontra trabalho infantil, né? Então, antes de discutir qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o trabalho é um direito de todos nós. Um trabalho que nos faça crescer, que nos faça saudáveis, que nos faça bem, e não um trabalho que nos adoeça, um trabalho que não deixa a gente chegar até ele, que é a pior coisa, né? A pior coisa que tem é não ter o acesso ao trabalho, né? E nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo de desconstrução de direitos, de perda de direitos, e o que vai virar isso? Com certeza, um impacto muito grande nesse acesso e nessa questão da função social do trabalho, né? Vamos passar para frente? E eu queria começar com essa discussão inicial da capacidade para o trabalho, né? A minha fala vai ficar muito voltada a essa questão da capacidade para o trabalho. Hoje de manhã, quando foi falar sobre deficiência, a gente viu vários exemplos de pessoas que tinham deficiências, pessoas que tinham dificuldades, pessoas que enfrentavam barreiras, né? Mas a gente tem que lembrar da questão da capacidade para o trabalho, né? Às vezes aquela barreira é que impede a gente de
ver a capacidade do trabalho. Então, essa é uma ótica que ainda, infelizmente, não é uma ótica comum, né? Poucas pessoas têm consciência disso, né? Então, o que a gente tem visto na prática é as empresas, os empregadores se preocuparem com a questão da deficiência, do problema que isso vai causar, né? Um problema assim, econômico, eu vou ter que comprar coisas, fazer modificações na minha estrutura física, eu vou ter que mexer nas metas, a pessoa não vai ter a mesma produtividade. Enfim, essa discussão ainda passa ainda por uma questão da dificuldade e não das coisas boas, né, que nós, como pessoas, podemos contribuir no mundo do trabalho. E uma discussão que foi trazida, que é bem interessante, com relação à incapacidade. Hoje de manhã vocês falaram sobre isso, alguém perguntou sobre isso, né? E se a capacidade, e essa incapacidade não for permanente, ela for temporária? Qualquer um de nós aqui, com certeza absoluta, vai estar incapaz para o trabalho por um período, por algum problema de saúde, por algum problema outro, né? E possivelmente recuperaremos totalmente ou parcialmente a nossa capacidade para o trabalho. Então, quando a gente começou a discutir a questão da inclusão da pessoa com deficiência, entendia-se que a pessoa chegaria e ela teria aquela dificuldade o resto da vida e que, né, vamos fazer adaptações. E isso trouxe também uma discussão em alguns locais, poucos locais, mas em alguns, com relação, e as pessoas que estão incapazes temporariamente, como é que nós vamos tratar isso, né? Exatamente da mesma forma, né? Buscando a dignidade de todas as pessoas, né? Tanto que hoje foi falado de manhã que a tendência é que a gente tire a palavra deficiência nas nossas políticas. Pessoa, qualquer pessoa. Então, pessoa portadora, não, está errado. Pessoa com deficiência, a sociedade vai trabalhar isso. Pessoa em estado de deficiência, a sociedade está trabalhando. A sociedade trabalhou e eliminou essas dificuldades, essas barreiras. Então, pessoas, estamos falando de pessoas, qualquer um de nós aqui, né? Mas estamos muito longe disso, infelizmente, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Vamos para frente? Bom, uma coisa que, antes de a gente começar a conversa com relação à incapacidade do trabalho, lembrar que grande parte das pessoas que a gente hoje está falando, né, hoje o assunto, o tema é esse, pessoas com deficiência ou reabilitados, são provenientes de acidentes ou doenças do trabalho, relacionados ao trabalho. E, em alguns casos, não, né? E isso leva mais uma questão que talvez a gente deva discutir antes de entrar no tema, né? Que mundo do trabalho é esse que está levando a grande parcela das pessoas a perder um membro, a perder um sentido, né? Então, grande parte ainda das pessoas com deficiência é proveniente, né, aquele problema que a pessoa enfrenta do próprio trabalho, né? Então, é uma questão ética, né? Primeiro, nós temos que lutar para que o trabalho nunca seja fonte desse tipo de problema, né? E, infelizmente, ainda é bastante comum, né? Vamos passar? E isso vai me trazer uma questão ética importante. O que a gente fez, na minha experiência aqui no Paraná, eu tenho visto várias empresas causadoras do acidente, abarcando aquelas pessoas, às vezes reabilitando, às vezes não reabilitando, mas aquele pessoal que foi vítima de acidente na própria empresa ou doença na própria empresa, ser considerado aquela pessoa que cumpre a cota, ou seja, resolve-se entre aspas, problema legal que a empresa tem de responder perante as autoridades, de cumprir a lei de inserção dos deficientes. Mas tem uma questão ética aí, sutil, mas que é importante, porque aquelas pessoas estão naquela condição devido a um fato que aconteceu no próprio trabalho naquela instituição. Então, é complicado. E pouquíssimas empresas, né, acho que muito poucas, né, Dante, que não consideram essas pessoas para a cota. Elas são pessoas que, infelizmente, tiveram acidente, nós vamos retornar com elas, dar todas as garantias, mas não vamos considerar na cota, nós vamos abrir para a sociedade para receber outras pessoas de fora. Por uma questão até ética, né? Parece que é até bom você ter acidente de trabalho, que você consegue resolver esse probleminha aí da cota, né? Então, tem uma questão a ser pensada aí, né? Importante, né? Sutil, mas importante. Vamos para a próxima. Bom,
Nós estamos falando de incapacidade para o trabalho, né? Agora eu vou fazer um parênteses aqui, né, do tema, né? Não mais especificamente são pessoas com deficiência ou pessoas em estágio de deficiência, mas o que seria possível ser feito com uma pessoa com incapacidade para o trabalho? Se a incapacidade é total, não há como trabalhar, o encaminhamento, a conduta que se tem é o afastamento do trabalho, né? Então, se a pessoa é um trabalho formal, regido pela CLT, ele vai para o INSS a partir do 15º dia por conta do INSS, né? E se eu não faço isso, existe alguma outra possibilidade de eu deixar a pessoa trabalhando? O que vocês acham? É possível uma pessoa que não tem capacidade para o trabalho continuar batendo ponto, adentrando o local de trabalho? É possível ou não é possível? O que vocês acham? Não é possível. Por quê? Porque ela não tem capacidade para o trabalho, né? E o que está acontecendo hoje? Um fenômeno que está difundido, isso mais recentemente, depois nós vamos explicar os motivos, né, que a gente concluiu. Isso tem acontecido com grande frequência. Então, aquelas pessoas, elas não estão capazes para aquela atividade que ela rotineiramente exerce, mas, quando ela fica com a restrição, ela é impedida de se afastar. Ela não é oficialmente afastada. Alguns nomes que estão se dando para isso: restrito, ou seja, ele está capaz, mas só para fazer algumas coisas. E, infelizmente, em várias situações que eu analisei pessoalmente, aquela restrição não dava para fazer nada. Ela é uma restrição total, né? Por exemplo, imagine um pedreiro, né, uma pessoa que trabalha com construção civil, com a mão direita quebrada. Eu não consigo entender o que ela vai fazer no seu trabalho. E a gente tem visto que várias empresas estão recebendo essas pessoas, não estão encaminhando ao INSS, não estão afastando e colocam em alguma atividade, vamos dizer assim, diferenciada, menor, que não é aquela que a pessoa foi contratada. Aparentemente, não teria problema, mas por trás disso tem muita coisa, né? Aparentemente, ela está recebendo salário, aparentemente está recebendo vale transporte, vale refeição, mas o que isso pode acarretar, né? É o que eu vou discutir agora e é o tema principal da minha fala, né? Vamos passar? Próximo. Bom, o primeiro problema é que todos nós aqui, nós gostamos de trabalhar e temos habilidades para as nossas atividades, desenvolvemos, pensamos, raciocinamos, nos envolvemos com o trabalho. Se eu não estou em condições de trabalhar e eu vou para o trabalho e não tenho condição de fazer aquilo, já é um primeiro problema. Um problema que vai gerar comigo, de não estar dando conta daquilo, e estar ali no trabalho, olhando o trabalho acontecer e não dar conta, e principalmente com os meus colegas, né? Porque eu vou estar ali de intruso, eu não tenho capacidade para o trabalho, né? Vocês já viram acontecer isso? Isso está uma prática bastante comum, né? Esse é o primeiro problema, né? A pessoa não tem capacidade para o seu trabalho ordinário. O que tem sido proposto para essas pessoas? Você vem aqui, você vai fazer treinamento. Então, você vai sentar numa mesa e ficar treinando. Você vai varrer o chão. Você é um operador de máquinas. Não, você vai ficar varrendo o chão. Você vai ficar recolhendo as plaquinhas. Você vai ficar... Enfim, uma atividade que não é a sua própria. Talvez você se sinta humilhado ou não, não é o caso, não é isso que eu quero trazer para vocês. Aqui não é atividade própria, não estou apto para fazer a minha atividade e a minha empresa está me obrigando a ficar ali naquele ambiente, né? Isso tem acontecido direto, né? E se eu não vou afastado para o INSS, se eu não sou comunicado, o INSS não fica sabendo que eu não estou em condições de trabalhar, isso pode ter prejuízos. Eu posso, como trabalhador, sofrer prejuízos, não agora, né? Aparentemente até não, até é uma vantagem continuar trabalhando estando incapaz. Por quê? Se eu vou para o INSS, eu recebo 91% do meu salário benefício. Se eu continuo trabalhando, é 100% do meu salário. Se eu me afasto, pode ser retirado o vale, alimentação ou transporte. Se eu continuo trabalhando, então, aparentemente, não é até bom continuar trabalhando, mas vejam que tem um problema sério. Se eu não vou para o INSS não fica sabendo, e se aquela doença depois aparece uma sequela mais para frente, o INSS fala assim, mas foi tão banal a sua acidente de trabalho, o seu problema, que você nem se afastou. Então,
não está fazendo sentido. Então, você pode perder também um reconhecimento no futuro. Outro problema, se for um acidente de trabalho e o afastamento é acima de 15 dias, você pode gerar uma estabilidade de 1 ano ao retorno. Se você não teve o afastamento, não vai gerar nada. Você pode ser mandado embora amanhã, depois de amanhã. E você teria, pelo menos, uma estabilidade de 12 meses ao retorno do trabalho. O INSS não fica sabendo, então você perdeu essa garantia, né? E claro, né, as questões de se sentir mal. Eu gosto do meu trabalho, eu tenho minha capacidade, eu vou trabalhar sem fazer nada. É horrível isso, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? A gente quer trabalhar, mas não tem a condição, né? E vira motivo de problemas, várias e várias vezes gera violência, que hoje a gente costuma chamar de assédio moral organizacional, né? Por quê? Os colegas, né, vão entender aquilo de uma forma pejorativa, né? Que você está ganhando sem trabalhar, que você está né, tirando vantagem naquilo, sendo que, ao contrário, você é que é a vítima da situação toda, né? Então, é complicado, é uma situação grave, e eu posso falar para vocês que não são raras as empresas que estão fazendo isso, são muitas empresas. Vamos passar para frente? Por que vocês acham que isso acontece? Por que tem esse fenômeno de reter o trabalhador afastado, não afastar um trabalhador que está incapaz para o trabalho? Tem um motivo, não é de graça, não é à toa, né? É uma coisa pensada, é uma coisa idealizada, né? Essas 3 siglinhas aí, para mim, são a explicação mais relevante. NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico, FAP e o SAT. Tá? Eu vou falar sobre isso, para ver se vocês concordam comigo. E eu não estou falando que não foi eu que concluí. Isso eu já ouvi de pessoas ligadas às empresas. A gente faz isso, a gente restringe o afastamento, a gente evita o afastamento do INSS para resolver esse problema aí que eu vou contar para vocês, né? Então, vamos passar para frente. SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, né? É uma contribuição que todas as empresas vão ter que fazer. Dependendo do seu grau de risco, paga-se mais ou mais ainda para o INSS, porque tem mais risco a atividade, então pode ser que gere mais afastamentos ou adoecimento, né? Ele está lá garantido e ele pode impactar na folha de pagamento 1, 2 ou 3%. Então, não é uma coisa pouca. Imagina uma empresa com 3 mil funcionários, 5 mil funcionários, você acrescentar 1%, 2%, 3% na folha de pagamento. Então, quando uma empresa tem uma atividade de risco, ela vai gerar um pagamento de um seguro a mais, se ela tiver mais risco, ou mais ainda se ela tiver um grau de risco maior para o INSS. E o chamado FAP, que é o fator acidentário, ele veio como uma forma de premiar. A ideia dele seria premiar aquela empresa que está diminuindo os afastamentos e punir aquela empresa que está mantendo e aumentando as doenças dos afastamentos, né? E isso ligado ao nexo epidemiológico também. Bom, então, se eu, por exemplo, a minha empresa, eu sou lá o gerente da empresa e percebo que está começando a aparecer acidente, e no final do ano eu vou ser reavaliado pelo INSS e vai ser aumentada a minha contribuição, porque eu estou aumentando meus afastamentos, eu posso pensar assim, então eu vou diminuir o afastamento. Como? Investindo em segurança, né? Fazendo regras para o trabalho que não permitam que ninguém se machuque. Esse é um raciocínio que a gente esperava. Mas algumas pessoas pensam assim, eu não vou deixar afastar. O INSS não vai ficar sabendo e eu não vou ter que pagar isso a mais, porque ele vai achar que eu não estou afastando. E muitas vezes o INSS não vai conseguir fiscalizar e chegar nessa conclusão. Então, no final do ano, aquela empresa que teve 100 acidentes, só 10 pessoas se afastaram para o INSS. E o INSS está achando que só tem 10 problemas que aconteceram esse ano lá, graves, que gerou afastamento. Na verdade, foram 100, mas esses 100 continuaram batendo ponto, trabalhando sem a condição de trabalho, né? Quando eu falei que tem uma relação da discussão que é essa que nós estamos fazendo agora com a questão das pessoas com deficiência, é muito por esse sentido da questão da capacidade para o trabalho e das condutas tomadas pelo empregador, né? Eu vou mostrar um exemplo agora, pode passar o próximo, de uma empresa aqui de Curitiba, uma empresa grande, que teve, no período do ano de 2012,
ela teve 149 acidentes de trabalho típicos. Uma empresa que teve bastante acidente de trabalho. O que espera-se? Que os acidentes de trabalho, eles causem acidente de trabalho ou doença, tá, gente? Quando a gente fala CAT, ela pode ser um acidente, né? Quebrei uma perna, ou amputou um dedo, ou pode ser uma silicose, um Lerdort, um transtorno mental. Desses 149 casos, no ano inteiro, só 4 casos geraram um encaminhamento para o INSS para se afastar. Eu achei estranho. De 149 casos de acidentes, e tinham acidentes graves, é uma empresa do ramo metalúrgico, acidentes com lesões graves, por exemplo, uma fratura. Eu acho que uma fratura de mão, de dedo, é impossível não afastar. Tem que afastar. A pessoa vai precisar de um repouso e não vai conseguir, provavelmente, exercer as suas atividades, né? E essa empresa tinha essa estratégia de fazer a pessoa continuar trabalhando com restrições. Mas as restrições eram tão grandes que ela praticamente fazia coisas muito simples, que não tinham nada a ver com a atividade dela, né? Vamos para o próximo? Vocês viram, 2,6% dos casos de acidente de trabalho e doença do trabalho só que foram afastados. É muito pouco, né? Então, esses trabalhadores, possivelmente, se tivessem sido afastados, eles teriam algumas garantias, né? Como, por exemplo, essa que eu falei para vocês, do reconhecimento. Então, imagino, já aconteceu isso na prática, por isso que eu posso falar. O trabalhador fraturou a mão. Fratura de mão é super grave. E aí não tem afastamento. A empresa não quis afastar. Ele ficou lá com a mão engessada, enfaixada, trabalhando em termos, né? Ele comparecia ao local de trabalho. E o INSS, depois de vários anos, ele teve um problema na mão daquele acidente. A mão ficou com algumas dificuldades. Ele tinha problemas depois que geraram uma incapacidade permanente. Ele chegou no INSS na perícia e falou assim, não, mas o seu acidente daquela época não foi grave, não teve nem afastamento. Aqui parece que foi um cortezinho na mão. Não, eu quebrei a mão. Mas como você quebrou a mão e não se afastou? A sua função não tinha como, né? Então, isso gera dificuldades. Para quando a pessoa lá na frente tiver um possível prejuízo, como é que vai ser reconhecido isso? Porque o acidente não foi, parece que foi banal, não foi, porque nem afastamento teve, né? A questão da estabilidade, né? Então, a pessoa, por exemplo, fraturou a mão lá numa máquina, afastou-se durante 40 dias, quando ela volta, 60 dias, quando ela volta, ela vai ter uma estabilidade de 1 ano. Então, é pouco, mas é alguma coisa, né? Se você não é levado ao INSS, você não se afasta oficialmente, você não tem isso. Pode ser mandado embora sumariamente a qualquer momento, né? E, claro, né, para mim, o pior dos prejuízos que essa prática causa são os prejuízos para a pessoa. Então, vários trabalhadores vêm para nós chorando, entristecidos, humilhados, com o sentimento de que ele não foi respeitado naquilo. O que me marcou muito foi um trabalhador que teve amputação de dedo, aqui numa empresa na Grande Curitiba, e ele não teve nenhum dia de afastamento. E ele veio com o curativo pingando sangue, que tinha sido ontem. Reclamar que ele não tinha condição, ele estava traumatizado. Imagina você perder um dedo, uma coisa horrível, né? E ele um acidente de trabalho grave, perde-se um pedaço do corpo e você não tem afastamento. Então, esse é um impacto que, às vezes, a gente não pensa assim, que é muito importante, né? A gente precisa... O afastamento ele serve para isso também, né? Para te dar tempo, para trabalhar as questões do que você viveu, né? Imagina um acidente de trabalho desse, é um evento traumático que você tem que trabalhar ele, né? E tem gente que trabalha em poucos dias, tem gente que demora meses, cada um tem o seu ritmo, né? Isso tem que ser respeitado, né? E culpa, esse eu acho que é o mais triste, né? A pessoa fica se sentindo culpada até da própria condição dela, sendo que ela não foi respeitada nesse aspecto, né? Vamos passar? Próximo. Essa mesma empresa, aí já é uma outra análise que a gente fez, né, entre 2011 e 2015. Agora, eu não estou falando mais de CAT, estou falando dos afastamentos. Quantos afastamentos foram realizados do trabalho ou não? Não estou distinguindo aqui, né? Vamos supor, gripe e outros
A pessoa pode ter se afastado por um problema ginecológico, um problema cirúrgico, né? Não é acidente de trabalho. Então, essa empresa teve 541 afastamentos entre 2011 e 2015. 500 pessoas se afastaram. E numa fiscalização do Ministério do Trabalho, analisando esses dados, né, os auditores fiscais encontraram uma coisa alarmante. Dessas pessoas, praticamente quase metade, 48%, 259 pessoas, foram desligadas da empresa, logo depois que elas retornaram. O que isso pode significar? Que aquelas pessoas que retornaram ao trabalho, ou porque tiveram algum tipo de limitação ou necessidade de adaptação, não foram muito bem-vindas e foram retiradas do trabalho. É muito triste isso, né? Não estou falando que todos os casos têm relação com o trabalho, não, mas é triste isso, saber que as pessoas tiveram problemas, precisaram de afastar, como qualquer um de nós aqui, quando volta para o trabalho, metade delas não permaneceu. É muito triste isso, né? O que significa isso? É mais ou menos um paralelo com o que a gente está falando das pessoas com deficiência, que a empresa não está querendo adaptar o trabalho às nossas necessidades, né? Aí ampliando o conceito que a gente foi falado de manhã, né? Da questão da deficiência. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? Então isso me assustou muito, né? Isso tem acontecido com frequência, né? O próximo. Bom, essa é a obrigação dos empregadores, adaptar o trabalho às condições psicofisiológicas das pessoas, né? E aí, quando eu falo pessoas, eu estou falando de pessoas, todos nós, independente de qualquer condição. Mais novo, mais velho, com deficiência, sem deficiência. Infelizmente, isso não é o dia a dia, né? Isso não é o que se vê na prática, né? Aí a prova disso é o que eu estava falando para vocês. Grande parte das pessoas com restrições, com deficiências, com problemas temporários ou mais permanentes, elas são desligadas das empresas, né? E aí a gente vê isso como uma prática, infelizmente, muito comum, né? Mas isso está na NR17, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é exatamente o que deveria acontecer. A gente deveria sempre adaptar o trabalho às condições de cada um, né? Eu estou terminando. E o próximo, que já acho que é o último, que é o que eu queria dizer como mensagem final, né? Que essa luta nossa, né, é uma luta que hoje nós estamos discutindo uma política afirmativa de inclusão de pessoas que sofrem com essa dificuldade, essa discriminação, né, de não entrar no ambiente de trabalho, mas que também nós temos aquelas que já estão e que não estão permanecendo no ambiente de trabalho, né? Então, é o caso dos trabalhadores que eu estou contando para vocês, aquelas pessoas que estavam trabalhando, tiveram algum problema e depois, né, os empregadores não querem fazer essa adaptação do trabalho e elas acabam perdendo o seu trabalho. E trazer, por último, que ali eu escrevi o termo em inglês e o termo que seria uma tradução, handicap, né, que seria mais ou menos desvantagem em português, né, que é um termo que está também em discussão de acesso universal, handicap, coisas que a gente pouco se apropriou ainda, né? A gente fala assim, vamos fazer uma rampa para o acesso de pessoas com deficiência física. Tem um a mais aí que a gente deveria pensar. Vamos fazer uma rampa para todos nós, porque a rampa é melhor do que a escada. Eu posso machucar meu joelho, eu posso envelhecer, eu posso ter dificuldade, então a rampa é melhor, né? Por exemplo, tem estações em Curitiba de tubo que tem a escadinha e do lado tem um elevador. Mas se tiver a rampa, eu te garanto que muita gente vai para... Eu não vou pedir para acionar o elevador para mim, mas se tivesse a rampa, eu iria na rampa, porque é mais natural ali, menos esforço. Às vezes a gente prefere, né? E eu te garanto que as pessoas com mais idade vão preferir também
ou a rampa, que exige um esforço bem menor do que a escada, né? Então, pensar nisso, que essa discussão da inserção de pessoas com deficiência como uma política afirmativa, ela traz uma discussão que pode ser ampliada. Vamos fazer um trabalho adaptado para todos nós, com todas as nossas possíveis desvantagens que a gente tem agora ou vai ter no futuro, né? Então, pode passar o próximo. Era isso que eu queria agradecer muito e fico à disposição de vocês.